hoje nós vamos falar de uma parte, um dos versículos mais fortes desse capítulo 14, né? E nós vamos primeiro fazer uma oração e pedir a Deus discernimento para Ele abrir a nossa mente e entender a sua palavra. Sim, meu Pai, meu Rei e meu Senhor, nós precisamos, Senhor, da Tua direção para as nossas vidas, porque, Senhor, aqui, sem o Teu Espírito nos guiando, nós ficamos perdidos, Senhor. Mas Tu implantaste dentro de nós, Senhor, a fé que nos dá força para continuarmos, Senhor, e assim podermos ajudar uns aos outros, Senhor, com esta fé genuína que nos leva até a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é o nosso sustento de cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ver lá no versículo 10 de capítulo 14, primeira epístola de Coríntios. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Então, vamos entender. Eu acho que hoje a nossa meditação pode ficar mesmo nesses dois versículos, do 10 e do 11, né, mãe? Ok, porque nós já temos falado muitas vezes sobre essas vozes, né? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Quantas vozes nós temos ouvido, né? E para isso você tem que ter o Espírito Santo para discernir, sim, aquilo que você ouve, aquelas ideias que lhe dão, aqueles conselhos que lhe dão. Então, é preciso você estar bem alicerçado na vontade de Deus para você não cair nessas vozes fakes, né, mentirosas e do mal. Então, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele está falando, por exemplo, né, porque ele estava falando das profecias, né? Ele está falando nesse capítulo 14, ele está falando sobre de as muitos enganos, profecias, né? Que o dom de profetizar é o dom que a pessoa deve procurar, né? E por esse dom, que é o dom que a pessoa deve procurar, que é o profetizar a palavra de Deus, não é profecias como adivinhações, como muitas pessoas entendem, né? E aí ele fala, olha, há tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Quer dizer, por que a profecia, a palavra de Deus é tão importante? É tão mais importante. Você tem que investir nela. Porque há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes. Desde que a gente nasce, a gente ouve vozes. A voz da mãe, a voz na escola, você ouve as vozes das professoras, das coleguinhas, né? Você vai crescendo e você tem aí as suas amigas, seus vizinhos, e você que hoje entrou no mundo com a internet, então você tem as vozes da internet. Quer dizer, se naquela época da igreja de Corinto, né, na época de Paulo, haviam muitas vozes, imagina hoje, né? Hoje tem muito mais vozes, as celebridades, as blogueiras, os youtubers, né? Muita gente falando ao mesmo tempo. E o que acontece com isso, mãe? É que a voz de Deus fica ali no meio daquele monte de gente falando. E muitas pessoas acabam não ouvindo a voz de Deus. Porque quando você não entende que há muitas vozes, você acaba se acostumando com as vozes ao seu redor como parte da vida. Então, por exemplo, alguém chega para você, como nós tivemos na reunião de domingo, né? Na reunião de domingo, o Renato falou assim, olha, muita gente fala assim, nunca é tarde demais. Isso aí é uma voz, né? E muitas pessoas não entendem que isso aí é antibíblico. Porque vai chegar um dia que vai ser tarde demais para muita gente.
Mas por que isso virou praticamente uma crença no meio das pessoas? Né? As pessoas falam, nunca é tarde demais, nunca é tarde demais. Porque elas não estão conscientes das vozes que estão ali tentando abafar a voz de Deus, a palavra de Deus. Por isso que ele fala aqui no início do capítulo, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Para você profetizar, ou seja, para você falar da palavra de Deus, você tem que buscar na palavra de Deus. Você tem que ler, você tem que meditar na palavra de Deus. E essa é a voz que anula todas as outras vozes. Ela anula até a minha voz. Quando eu acho uma coisa e Deus fala, não, é assim. Então, ele fala, continuando lá no versículo 11, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Quer dizer, quando você ignora o sentido da voz, você se torna bárbaro. Por quê? Porque a pessoa bárbara, ela não ela é ignorante do assunto. É ignorante, né? Ela não entende muito. Aquela pessoa assim meio bitolada, né? E essa para complementar, no finalzinho do 10, e nenhuma delas é sem significação. Quer dizer, para você pensar o significado, para você raciocinar, o que aquilo vai levar você, até onde. Então, se você tem esse conhecimento da palavra de Deus, então você não vai ser enganado por essas vozes, porque você vê o significado que é do mal, para onde está levando você? Para o mal. Então, quer dizer, todas as vozes têm um significado, para o mal ou para o bem. E a de Deus, claro, que é sempre o melhor para nós. E você tem que ver qual voz você tem dado mais ouvido, né? Qual a voz? Você tem vivido a sua vida diante daquela voz, né? Muitas pessoas falam assim, a minha mãe, ela me amaldiçoou, disse que eu nunca ia ser feliz no amor, que eu nunca ia ser nada, e realmente hoje eu não sou feliz no amor. Ok, você pode até, por um tempo, você até viver dentro dessa maldição que a sua mãe colocou sobre você, porque você não conhecia a palavra de Deus. Mas a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você tem que colocar a palavra de Deus acima da palavra da sua mãe. Que anula, né? Que anula todo o mal a palavra. As pessoas falam muitas coisas, né? E às vezes elas falam porque elas estão mal por dentro, elas estão doendo, elas estão doentes, têm seus traumas. Muitas mães amaldiçoaram seus filhos porque elas estavam também amaldiçoadas, sabe? É um ciclo, né, mãe? Vicioso. Então, você tem que aprender a lidar com as vozes desse mundo, através da palavra de Deus. Pegar a palavra de Deus que está acima de todas as vozes e falar, não, a fulana falou isso, isso e isso, o ciclano falou aquilo, mas está escrito. Vamos ver, né? O que Deus acha, né? Está escrito isso e isso. Né? Diz lá, Deus falou para Josué, não temas, né? Não temas. Em vários momentos da palavra de Deus, Deus fala assim, olha, quem tem ouvidos, Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Às vezes, por que você não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus? Porque você só tem ouvidos para ouvir a voz dos outros. Você dá mais valor à voz dos outros. Por exemplo, às vezes você fica aí mandando mensagem para mim, perguntando, Cris, o que eu faço? Eu estou com esse problema aqui. Você, às vezes, sem querer, às vezes você está dando mais valor à minha voz do que à voz de Deus. O que Deus diz a respeito desse problema? O que ele fala? O que ele fala que a gente... Como que a gente tem que agir diante dos problemas na nossa vida? O que ele fala a respeito disso?
É isso que você, é nisso que você erra, amiga, porque você quer saber o que eu acho, o que eu falo. A opinião de a minha todos voz. tem Você valor. quer ouvir a minha voz, né? A minha voz, a voz do Bispo Macedo, a voz do bispo, do pastor, da obreira. Eu acredito, Cristiane, que as pessoas não têm noção de que Deus está tão perto dela, que Ele quer tanto falar, se comunicar, Ele quer revelar a sua vontade. Eu acho que simplesmente o resumo é porque ela não crê que esse Deus está ali para ouvi-la, ela tem que ouvir outra pessoa. Então, quer dizer, é uma falta de segurança, é uma falta da fé em ação. Então, quando você passa a conhecer que tem um Deus que quer se comunicar, quer ter parceria com você em toda a sua vida, então você começa a fazer dele o seu melhor amigo, o seu conselheiro, a quem você confiar. Então, quer dizer, as pessoas não têm essa noção, né? Que Deus quer ouvir a sua voz, quer que você fale com Ele para que Ele possa falar com você. Eu posso contar uma experiência minha. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a vaidade, né? Que a gente chegou à conclusão que a gente estava sendo vaidosa, né? Que eu estava sendo vaidosa. E isso não estava agradando o Espírito Santo. Então, porque nesse dia que eu cheguei, porque ele já estava falando comigo há muito tempo, e eu vinha sempre com um argumento, que é um argumento, que é uma voz, né? É uma voz. Mas um todo argumento, mundo tá todo assim, mundo né? tem. Poxa, mas eu tô na televisão, eu tenho que aprender a me arrumar, eu não quero dar mau testemunho. Poxa, eu sou uma mulher, eu não posso ser bitolada, aparentar uma pessoa que não entende de nada, né? Poxa, eu tenho que saber me vestir, eu tenho que saber me arrumar, eu tenho que saber o que mandar na moda para representar Jesus. Esse é o argumento que eu usava. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo sempre falando, sempre me incomodando. Olha, mas você está dando muita importância a isso. Você está dando muita importância a isso. Porque eu tinha que pesquisar, eu falava, eu pedia as minhas amigas que entendiam do assunto para me ensinar, para me falar o que estava na moda, o que é legal, qual bolsa usar e tal. E aí, eu fiquei por um bom tempo assim, e o Espírito Santo me incomodando. Você está dando muita atenção a isso. Que não é errado, né? Você pensar assim, de representar bem, mas se ficar tomando o seu tempo todo, a sua cabeça só pensa em como se portar, como se vestir, isso, né, não é bom. Então, aí, o que aconteceu? Quando eu estava lendo a palavra de Deus e ele, de novo, me incomodou sobre isso, e aí eu falei com ele, eu abri meu coração e falei, mas então como é que eu vou... O que eu vou fazer? Como é que eu vou... Porque proceder. Eu não tenho figurinista, né? Eu não tenho uma pessoa que me veste como todas as pessoas que trabalham na televisão têm. Eu não tenho uma pessoa que faça isso. Então, o que eu vou fazer, meu Deus? Como é que eu vou me apresentar? Se o Senhor não me dá a direção, se o Senhor não me ensinar, então quem vai ser envergonhado é o Senhor, porque eu represento o Senhor. Então, naquele dia, eu deixei de seguir um monte de gente, né, de moda, um monte de perfis e tal. Eu parei com aquilo e eu falei, olha, a partir de hoje, se o Senhor quer que eu pare de ficar preocupada nesse assunto, então o Senhor vai ter que ser meu figurinista. O Senhor vai ter que me ensinar. O Senhor vai ter que me ajudar, o Senhor vai ter que me dirigir, porque eu não tenho ninguém e eu não quero investir nesse assunto porque isso faz mal para a minha fé. Então, a partir daquele dia, o Espírito Santo me ajudou, sabe? Ele me ajudou e ele tirou, assim como ele
me ajudou, ele também tirou aquele fardo que eu sentia Aquela de estar preocupação, sempre... né? Porque mesmo eu procurando, eu sempre me sentia inadequada, como se eu não tivesse ainda me vestindo bem, sabe? Você tá ali comprando roupa e mesmo assim você tá assim, mas não tá legal, não tá legal, não tá legal. O Espírito Santo, quando você envolve ele no seu dilema, então Ele te deu o bom senso. ele tira o fardo, né? Lembra que Jesus falou que meu fardo é leve? Então, realmente, ele tira o fardo e ele ajuda você. Então, hoje, eu conto com o Espírito Santo. Eu conto com ele. Quer dizer, eu dei valor à voz dele, acima das vozes desse mundo que fala, isso aqui que tá na moda, isso aqui que foi bonito, olha, você tem essa idade, você tem que usar isso aqui, o cabelo assim, sabe? Eu parei de dar atenção e valor ao que as outras pessoas, que são meros seres humanos, né, falam e ditam, e eu comecei a dar valor ao que Deus fala. Talvez ele não está aqui, né? Na palavra de Deus não fala como se vestir em detalhes, mas fala sobre discrição. E Deus, mãe, ele responde a nossa oração. O Espírito né? dele faz nos sentir bem com o que a gente escolhe. Ele dá discernimento para a gente saber o que fica bem, o que é adequado e o que não é. Você não é a pessoa mais sem noção, ridícula, chamando atenção. Você é aquela pessoa discreta, simples, como Jesus era, simples. Né? Quando ele esteve aqui na Terra, ele era simples. Então, o importante não é a aparência, o importante é o que está dentro de você, aquilo que você exala, né? O perfume de Jesus. Então, é muito diferente, né? Você se sentir segura, sabendo que está dentro da vontade de Deus, do que você se sentindo que está agradando os outros, mas insegura ao mesmo tempo. E aí no versículo 12, ele continua falando assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, se você quer ser usada por Deus, se você quer ser útil nas mãos de Deus, então você tem que abundar desejar, nos dons espirituais. Desejar, né? Não é nos dons físicos, né? Carnais, os dons espirituais. Ser aquela pessoa que quando fala, ela transmite vida, né? Ela passa vida. Não é uma conversa sem graça, sem noção, mas é uma pessoa que você se sente bem de estar ao lado dela, porque ela tem essa presença de Deus que é cultivado por ela, né? Ela tem que cultivar, desejar muito. E ele mostra que procurar abundar, quer dizer, não pouco, procure bastante. Né? Eu não tinha reparado isso até então, quer dizer, você tem que procurar muito, desejar muito, porque depende esse sacrifício de você mesmo. Né? E quais são os dons espirituais, mãe? São vários, né? Por isso que está aqui embaixo, né? Lá no capítulo 12, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E depois ele fala sobre, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Isso aqui são dons, né? E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Quer dizer, isso aqui é um investimento. Ele está falando assim, você tem que investir nos dons do Espírito. Às vezes você investe muito nos dons, os dons carnais, né? Eu gosto de me arrumar, eu gosto de passar maquiagem, eu faço muito bem maquiagem. Eu gosto de arrumar uma casa, organizar uma casa. Isso é um dom, ok, você vai ganhar dinheiro com isso, talvez você vai ajudar sua família, tudo bem, mas isso aí não é um dom espiritual.
E você vê que às vezes as pessoas, elas são muito boas em tudo, menos nos dons espirituais. Você já reparou isso? É. Quando você vai conversar com a pessoa sobre a palavra de Deus, ela não tem muita, ela não tem conteúdo, ela não tem profundidade, Tá vazio, né? Mas ela sabe falar sobre casa, decoração, moda, ela sabe falar sobre todas as outras coisas. Ela até sabe que tem esses dons, mas ela não deseja como está aqui, né? Então, é um sacrifício que você tem que fazer para adquirir, não cai do céu. Eu vejo isso como a prática da fé. Como que você vê os dons? Na prática da fé. Se você ficar na fé, você consegue chegar a esse ponto. Mas se você ficar na carne, pensando nas outras vozes, então você não experimenta o que é ter discernimento, que é ter sabedoria, que ter palavras que edificam. Né? E aí acaba sendo esse bárbaro aqui, né? Que ele está falando ignorante. No 11, né? Se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Quer dizer, ninguém entende ninguém. Talvez nós duas estejamos sendo bárbaros agora para muita gente. Não estou entendendo nada. As mulheres, principalmente. Então, porque é muito importante essa parte da vaidade, da beleza. E você desejar os dons espirituais. Procurar, não só ter o dom, mas procurar abundar neles. Aí olha só que bacana, para edificação da igreja, não é para você aparecer, se orgulhar, ser uma pastora, uma bispa e fazer programas, né? Como ela é uma bênção. E ganhar título e responsabilidade. Não é para você, é para edificação uns da igreja. Outros, Nós estamos aqui para edificação da igreja. Nós não estamos aqui para títulos, para sermos reconhecidas, para aparecer. Não, nós estamos aqui para edificar a igreja, como muitas de vocês têm sido edificadas através dessa meditação. Mas não é a gente, esses dons que Deus tem nos emprestado é para ajudar, para servir as pessoas, como falávamos ontem, né? Nós somos ferramentas, ninguém dá valor à ferramenta, é o que a ferramenta faz. É o que ela produz, é o que ela deixou você fazer. Então, nós somos meras ferramentas nas mãos de Deus. E para que você que quer servir a Deus no altar, você que quer servir a Deus, ganhar almas, você tem que ter esses dons espirituais. Não adianta você ser uma ótima obreira que pega o envelope, que segura, todo dia na igreja. Que segura o alforje, né? Que é a obreira que é pau para toda a obra, limpa a igreja. Não adianta isso, porque isso não é dom espiritual. Isso, na verdade, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode pegar o envelope e entregar a outra. Qualquer pessoa pode segurar a bolsa de oferta. Qualquer pessoa pode limpar a igreja. A pessoa não precisa ter o Espírito Santo para isso. Mas para ganhar almas, a pessoa tem que ter os dons do Espírito. Né? E aí está a diferença entre obreiras e obreiras, esposas de pastor e esposas de pastor. Muitas mulheres que servem a Deus, elas não servem com dons espirituais. Elas são meras pessoas, assim, que se tirar ela dali, não vai fazer falta, porque ela não faz o que uma pessoa de Deus faria naquele lugar. Porque também, Cris, ela não busca, ela não deseja, ela não tem para dar. Então, é isso aqui que ele está falando, para a gente desejar, mas desejar com muita vontade mesmo, em abundância. Não é assim, só um pouquinho está o suficiente. Não, você tem que desejar. Isso é viver pela fé. Isso é o meu justo viverá pela fé. Quer dizer, você está tendo em prática a fé, aquilo que você recebeu de Deus, você está distribuindo, né? Então, os dons espirituais, dom do conhecimento, dom da sabedoria, do discernimento.
A fé é um dom. Você vai atender uma pessoa, se a pessoa começa a contar o problema dela, você tem que pedir a Deus discernimento, porque você tem que falar pelo Espírito e não pelo que você acha, não pela carne. Então você pede e Deus vai dar esse discernimento, quer dizer, você vai ser esse vaso, né, nas mãos de Deus para aquela pessoa. Bom, nós vamos parando por aqui e voltamos amanhã nesse horário, 8 horas da manhã, dando continuidade ao capítulo 14 de 1 Coríntios. Deus abençoe a todos.